Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Casa do Consolador Prometido. Sejam todos muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador, quando o nosso querido irmão Ney vai colocar o vídeo dessa palestra já editado. Então, sintam-se todos acolhidos na nossa casa, nessa casa de Jesus, nessa casa de amor, de oração, de luz, a casa do Consolador Prometido. O nosso querido mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o governador do nosso orbe, aos nossos mentores espirituais, os nossos trabalhadores da casa, e vamos agradecer por estarmos aqui novamente reunidos na casa do Consolador Prometido, recebendo todos esses eflúvios de amor e de reparação. E vamos pedir que tudo para todos os nossos irmãos necessitados, com suas dores físicas e com suas dores morais, que eles possam ser atendidos, amparados e que recebam tudo aquilo que necessitam. Pedimos também essas energias valem para o nosso planeta, que também sofre transformações nessa época de transição. Que os locais que ainda estão em conflitos bélicos recebam esses eflúvios e que os irmãos um dia possam andar lado a lado de mãos dadas e que haja um entendimento entre eles. Pedimos ao amparo também necessário para o nosso querido irmão Michel, o responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ele possa transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que cada um de nós precisa ouvir nesse momento da nossa caminhada. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Gostaria de passar a palavra para o nosso querido irmão Michel. O Michel, que praticamente já é trabalhador do Consolador Prometido, né? Ele que muito nos ajudou na pandemia, quando nós fazíamos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo online. Ele participava praticamente toda semana conosco, então o Michel já é de casa. Então, contigo, Michel. Obrigado. Boa noite, senhoras e senhores, irmãos em espíritos, encarnados e desencarnados. É mais uma vez um prazer estar aqui reunidos nesta casa, onde foi muitas vezes tão bem acolhido. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os novos tempos. Nós estamos adentrando, terminando janeiro hoje, primeiro mês de um novo ano da nossa contagem terrestre encarnado, mas que reflete para nós grande significado. Pois temos dentro do nosso entendimento social a compreensão de uma nova oportunidade. E sempre nesses transições de períodos, nós nos tornamos reflexivos e começamos a pensar um pouco mais sobre este novo ano, essa nova etapa. Como a maioria dos irmãos deve ter conhecimento do nosso momento planetário de transição, que se reflete em uma passagem que não é de um dia para o outro, mas que já está acontecendo. E o que nós, cada um, deve buscar e compreender para si. Porque nós estamos encarnados aqui hoje, nesse período, por necessidade. Todos nós recebemos a oportunidade de nos redimir, nos curar, nos transformar, para que nos aperfeiçoamos e, como disse Cristo, sejamos nós, mansos, os herdeiros da terra. Para nós refletirmos um pouquinho sobre isso, gostaria de comentar uma das epístolas, uma das cartas de Paulo, conhecida como Carta da Alegria,
aos Filipenses. Nesta parte, Paulo escreve para eles o seguinte: Paulo estava lá no momento de sua prisão em Roma, onde ele não podia peregrinar para poder levar a palavra, então ele escrevia as cartas. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as questões adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que eu trazer exatamente esta pequena passagem da carta de Paulo? Porque, para mim, ela reflete uma questão primordial para que nós tenhamos um processo evolutivo mais tranquilo. É o que todos nós buscamos no nosso dia a dia, que está sempre aturboado de coisas, preocupações, angústias. E nós temos que buscar no nosso interior o entendimento. Como Paulo falou aqui, ele deixou para trás. Quantas angústias e mágoas nós não carregamos, raivas, rancores, porque simplesmente ocorreram fatos no passado ao qual nós não conseguimos mais alterar. Para quem não lembra, Paulo perseguiu por muito tempo o próprio Cristo e todos os cristãos, até se encontrar com Cristo e se converter. E ele não ficou remoendo o passado, porque quando ele entendeu que Cristo lhe tirou a visão física para lhe dar a visão espiritual, e ele entendeu o que Cristo trazia, ele podia ter caído em angústia profunda, relembrando os males que ele cometeu perseguindo os divulgadores do Cristo. Mas não, irmãos. Ele, quando recebeu o conhecimento, ele virou a chave. Virou a chave de uma vida que ele já tinha vivido. Pois sabia ele que a maneira dele restituir os débitos que ele havia cometido em desacordo com os ensinamentos do Cristo era trabalhando. Então, Paulo se tornou um dos maiores divulgadores da palavra do Cristo. Porque ele sabia que o fardo que ele carregava era grande. Quando nós conhecemos a palavra, e uma palavra que para nós aqui nesta casa tem um sentido maior. Quando no capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos é dito o Consolador prometido. E o Espírito da Verdade, em 1860, em Paris, nos traz as palavras: se me amam, disse Jesus, sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Será o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado do homem. O Consolador, que é o Espírito da Verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas
e falar com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Então, irmãos, nós, quando nos é retirado o véu do conhecimento, assim como foi tirada a visão física de Paulo, quando nós recebemos o Evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, é retirado de nós também um pouco da visão da matéria para nos abrir o conhecimento da visão espiritual. E nesse momento, nós recebemos um fardo. Porque tendo nós o conhecimento que já existiu em nós, vidas pretéritas, e que muito dos processos que acontecem nesta encarnação são oriundos de vidas passadas e mazelas que não resolvemos. Porém, se nós vamos ficar remoendo o que pode ter ocorrido ou não, nós vamos viver em angústia num tempo ao qual nós não conseguimos mudar. Com a entrada de um novo ano, o reflexo da percepção de uma nova oportunidade, podemos nós pensar e refletir no que ainda carregamos das nossas vidas pretéritas. E principalmente o que nós ainda carregamos da nossa atual existência. Quantos irmãos nós não deixamos de perdoar em nossos corações por fatos oriundos já de muito tempo? Se tivermos em nossa compreensão que o minuto que passou já é passado, porque eu vou ficar carregando a mágoa, o rancor, por um fato que já não existe mais. Porque se alguém me proferir uma palavra rude, e eu não tiver a aceitação dessa palavra, após ela ter sido pronunciada, já virou passado. E como nós não estamos aqui para viver no passado, nós deixamos o passado para trás. A emoção nós esquecemos. O fato, nós sempre vamos lembrar. Às vezes nos é dado o dom da lembrança para isso. Mas o sentimento, irmãos, que é a essência do que move o nosso ser, deve ser esquecido. E aí nos libertamos de uma carga que já não nos pertence mais, porque é do passado. Assim como Paulo deixou todas as suas perseguições no passado. E nos transformamos num novo ser com um objetivo de nos reconstruirmos, de nos transformarmos a partir do hoje. Porém, essa transformação, ela não é tranquila, ela não é calma. Porque Cristo, quando veio, disse, né, que ele veio trazer a espada e o fogo. Parecem palavras perturbadoras para sair da boca de Jesus. Porém, quando nós entendemos a palavra, nós temos a compreensão. Pois sabemos que até nós alcançarmos um planeta puro, um planeta de luz, nós mesmos nos tornarmos espíritos puros, vai existir muita dor, muita mágoa, muita guerra, guerra interna, muito sofrimento. Mas existe um remédio
para tudo que nós vivemos no agora. Eu gosto muito de lembrar de uma passagem que é Jesus acalma as tempestades. Não sei se vocês estão lembrados. Porque nestes momentos turbulentos do hoje, eu sempre me lembro desta passagem. Cristo convida os discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar, deixando a multidão. E quando eles vão adentrando as águas, começa a se armar uma tempestade. Cristo está deitado na proa do navio do barco, dormindo, tranquilamente. No meio, raio, relâmpago e onda, e os discípulos todos preocupados, apavorados, acordam. Jesus, mestre, como é que o senhor consegue dormir no meio dessa tempestade? Deixei a colinha aqui, porque às vezes eu me esqueço de uns pedacinhos, né? E aí, Cristo olha para as águas, né? E pede para elas se acalmarem. Calma a tempestade. Fica tudo tranquilo e olha para os discípulos, né? Pergunta: vocês ainda não têm fé? Eu, por muito, me perguntei, busquei compreender o significado da fé. Porque no dia a dia, no cotidiano, muitas vezes nós usamos fé como esperança. Ah, tenha fé que vai acontecer. Como se fosse, tem esperança que dê certo. Mas não, meus irmãos, a fé, como Cristo mesmo coloca aqui, é a certeza. E nós devemos ter certeza das coisas. Porque, como o Consolador, aqui na passagem do Consolador prometido nos é relatado, né? Cristo veio, nos deixou o início da obra, ela foi construída pelos discípulos, o Consolador prometido nos veio, e está aqui, para andar sempre ao nosso lado. Eu costumo dizer que o Evangelho, a Bíblia, ela é um manual do ser humano. Porque quando nós compramos uma máquina, um carro, uma televisão, vem lá o manual, como usar, para ela funcionar perfeitamente. Cristo nos deu esse manual. Está tudo escrito lá. A gente às vezes tem dificuldade de interpretar, muitas vezes a gente tem dificuldade de botar em prática, porque não é fácil. Mas o manual está ali. E Cristo nos dá a certeza que se nós seguirmos o manual, nós vamos alcançar. E por que de toda essa compreensão? Porque nesta data, nesse começo de ano, eu fiz uma reflexão comigo e gostaria de convidar os irmãos a tal, para refletir no que nós devemos deixar para trás e nos transformar a partir desse momento. Porque para nos transformar, a primeira coisa que nós devemos entender é quem eu quero ser, quem eu desejo ser. Como pai, como filho, como marido, como esposa, como mãe, como irmão, como pessoa da sociedade, como cristão, como espírita, como profissional dentro da profissão, como membro da sociedade. Qual é a pessoa encarnada que eu gostaria de ser? No momento que eu entendo isso, é só vir aqui, bom, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Cristo nos deu o entendimento universal de uma lei que já foi comprovada pela nossa ciência encarnada. Ação e reação. Eu trato mal os outros, mas eu quero ser bem tratado.
eu sou um pai com atitudes ruins e quero que meu filho tenha boas atitudes. Eu não tenho respeito, não tenho admiração, não tenho carinho pelo meu companheiro ou minha companheira e exijo isso em troca. Muitas vezes, as adversidades que nós temos na nossa convivência cotidiana são diretamente reflexo das nossas atitudes. E muitas atitudes que nós carregamos são reflexos de situações do passado que nós ainda carregamos junto. É um exercício a realizar nas nossas orações diárias, que não é fácil. Mas se nós tivermos fé, a fé verdadeira, que Cristo nos demonstra, todas as tempestades se acalmarão. Porque nesses momentos nós devemos refletir e olhar para dentro de nós. Eu ouvi um podcast essa semana de uma moça que eu não me lembro o nome dela agora para dar o crédito, mas ela foi jornalista há muitos anos da Globo e ela saiu acabou pedindo demissão porque ela entrou em burnout por trabalho. Hoje ela faz um trabalho muito específico em relação a isso. Mas o que me chamou a atenção na conversa dela? Nos seminários que ela faz, ela leva eu não lembro, acho que era calendoscópio, eu não me lembro como é que é o nome exato, mas os irmãos provavelmente vão lembrar. É um monóculo. Um monóculozinho, que é tipo um binóculo de um olho só. Vocês se lembram que botava o olho e no fundo tinha uma imagem. E a gente só enxergava aquilo que estava lá dentro. Essa gurizada mais nova que sei, eu ainda lembro. Já peguei essa parte. E nas palestras dela, ela leva e coloca uma frase interessante, motivacional lá dentro. Mas o que ela falou depois é que eu gostaria de dividir com os irmãos. Ela disse, por que de um monóculo? Porque quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos com dificuldade, quando nós estamos passando por toda essa tempestade, para onde é que nós devemos olhar? Para dentro. Porque o monóculo você olha para dentro. E o que Cristo nos disse, que nós somos templos dentro de nós. Deus, como essência, está vivo dentro de cada um de nós. Quando nós oramos verdadeiramente, nós não oramos para fora. Nós devemos sempre orar para dentro. Nós, por convenção, entendimento, sempre nos referimos a Deus como estando lá em cima, por estar mais elevado, mas, na verdade, Deus está dentro de cada um de nós. Quando nós estamos na tempestade, devemos orar, olhando para dentro. Porque lá nós teremos a fé, da certeza de que essa tempestade irá se acalmar. Porque no momento que nós nos comprometermos com essa transformação, não é a transformação do outro, não é a transformação da sociedade, é a transformação interna exclusivamente nós com nós mesmos. Se cada um de nós começar essa mudança, meus irmãos, podem ter certeza que ela irá refletir nas pessoas com quem nós convivemos, na sociedade que nós estamos. E nós seremos as sementes que vão ajudando toda essa imensidão de irmãos a evoluir junto conosco. Porque todos nós ainda estamos nesse processo, tentando modificar nossas imperfeições
transformar os nossos débitos em méritos. E para isso, nós devemos buscar. Porque Paulo mesmo disse que ele mesmo ainda não alcançou quando ele escreveu lá. E Paulo foi aquele que foi a full, né? Quando deram a missão para ele, que ele entendeu a missão, o foco foi 100% em divulgar a palavra. Nós, cada um, tem uma missão. E não existe missão maior ou menor. Às vezes é cuidar do outro. Às vezes é fazer a diferença na sociedade. Às vezes é implementar algo grandioso. Às vezes é simplesmente estar ali. Como uma figura iluminada, sendo farol para os outros com quem convive. Então, irmãos, aproveito para dizer isso. Esse ano que inicia para nós será um ano certamente com tempestades. Mas que dentro de cada um de nós a gente possa manter a fé. E essa fé certamente acalmará a tempestade. Pode ser uma tempestade mais longa, pode ser uma tempestade mais curta. Mas ela vai passar. E cabe a nós nos transformarmos. Para que um dia, quizá, a gente consiga estar como Cristo. Tranquilo, em meio às nossas tempestades. Não sei se alguém gostaria de aproveitar, então. Eu nem olhei o tempo, fui falando. Não, como é que nós estamos aí? Tem tempo ainda. Não temos pergunta, Michel. Não temos pergunta, hoje o povo está tímido. Aqui tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Vamos aproveitar. Não? Muito bem. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho nessa nossa transformação. Cada um, no seu íntimo, vai entendendo suas pequenas missões e como, por vezes, nós buscamos barreiras para não exercê-lo. Vamos pensar e lembrar de Paulo mais uma vez. Quando Paulo começou sua peregrinação, andava por todas as cidades, Roma o prendeu. Poderia ter pensado Paulo, bom, agora estou preso, não tem mais o que fazer, vou ficar aqui na minha prisão e tentar levar até o resto dos dias da minha vida, né? Então, Paulo tinha a missão muito clara. Então, a missão é divulgar a palavra. Eu estou preso aqui. Mas ele era letrado, sabia escrever. Então ele disse, alguém vai levar por mim. E aí ele começa as suas epístolas, as suas cartas, tão famosas. Porque quando nós temos a missão clara e a fé, que é a certeza, as ferramentas nos são dadas. As ferramentas nos são dadas. Porque muitas vezes nós colocamos os entraves nas coisas que deveriam acontecer. Porque nós, ainda em processo de evolução, temos um ego que muitas vezes nos desprende de Deus e nós, por vezes, achamos que somos maior do que Ele. E o universo, a energia celestial de Deus está nos guiando para o caminho da direita. E aí nós, não, agora eu quero ir para o caminho da esquerda. Mas é por aqui. Ou vice-versa. Mas no nosso íntimo, no nossa essência, nós sabemos
Tenho certeza, irmãos, que todos nós, se pararmos um minuto para refletir, muitas vezes nós lembramos. Eu pensei, eu queria fazer assim, eu sabia que era para fazer assim, mas eu fiz diferente. Porque o meio onde eu estava inserido me induziu, porque eu busquei uma facilidade, porque mesmo sabendo que não era aquele o caminho. Quando nós estamos nessas encruzilhadas, oremos, olhando para dentro e tendo a fé. Porque quando o nosso mentor, nosso anjo guardião, nos der a certeza em nossa mente, nós só devemos fazer um questionamento. Está no caminho de Cristo? Eu sempre reflito muito sobre um livro que eu não li, mas eu ouvi. E o nome deste livro é O que Jesus Faria? Eu costumo dizer que esse livro, para quem ler ou ouvir, esteja preparado. Porque ele é um murro no estômago. Quem já tomou um murro sem querer no estômago, deu uma batida, alguma coisa, sabe? Tu perde o ar, porque ali tu vai vendo quando tu começa a te questionar no dia a dia. Tá, mas e isso aqui que eu vou fazer? Tá, mas o que Jesus faria? De repente, dentro da lei moral humana, tá tudo bem. Mas e na lei divina? Porque no momento que nós fomos desvendados, nos foi tirado a venda, e conhecemos o mundo espiritual, conhecemos a eternidade da alma e o reflexo das nossas ações, nós precisamos viver em consonância com o que Cristo nos deu, com o nosso manual. É fácil? Não, não é. Não é. Não é que senão nós éramos todos espírito puro já. Mas é preciso, todo dia, orai e vigiar. Orai e vigiar. Vigiar a vida do vizinho, não. Vigia o seu eu interior. Vigia as nossas atitudes. Vigiar as nossas ações. Será que o que eu estou fazendo aqui vai de acordo com o Evangelho? Vai de acordo com o que Cristo ensinou? E se não lembro de todas as parábolas e passagens do Evangelho, eu sempre digo, a gente poderia resumir toda a obra, Cristo resumiu, não foi nós. Podia resumir tudo, juntar e fazer uma frasinha de WhatsApp e mandar para todo mundo. Amar a Deus acima de tudo e ao outro como a ti mesmo. Porque a profundidade desta simples frase contém todo o Evangelho. Amar a Deus. Não um Deus personificado, um senhorzinho barbudo em cima de uma nuvem, brincando com nossas vidas. Não. Um Deus vivo em energia, que reside em tudo. Em nós, nas coisas, no universo. Então nós devemos amar a vida e tudo que está contido nela. Não a vida encarnada, a vida espiritual. Amar o outro como a ti mesmo. Olha a maravilha disso. Porque eu preciso me amar para poder amar o outro. E amor está contido em respeito, admiração. Então, eu preciso me respeitar e admirar. Ser benevolente comigo, me perdoar. E refletir tudo isso no outro.
se todos nós humanos, encarnados e desencarnados, ainda aqui nesse globo, fizéssemos só isso, amar a Deus e ao outro como a ti mesmo, a gente já tinha feito essa transição planetária aí há muito tempo. Há muito tempo. Mas é difícil, porque nós carregamos mágoas do passado. Então, irmãos, lembramos, nós estamos encarnados. Precisamos viver, amar essa vida que estamos, sem esquecer a vida espiritual. Porém, traçando aqui o caminho que nos leva ao Cristo. Mas não é ao Cristo como pessoa. Cristo vai estar nos esperando lá na chegada da corrida com o prêmio. Nos leva ao Cristo como obra. Como obra que ele construiu, nos deu o caminho e nós temos que seguir. Mas para isso nós precisamos fazer toda essa transformação. Esquecendo o passado e cada dia alicerciando o nosso eu do futuro. Tendo que acalmar as tempestades com a fé que Jesus nos mostrou. Obrigado. Vocês têm agora alguma coisinha, alguma pergunta? O pessoal só te agradeceu pela palestra, pela reflexão. E, em nome do grupo, eu gostaria de te agradecer, Michel, a tua disponibilidade decente. Sempre disponível, sempre nos trazendo essa mensagem. E gostaria que todos nós saíssemos hoje daqui com o que o Michel falou, que Deus está dentro de nós. Nós somos uma centelha divina. Jesus é o nosso guia. E, através dele, nos tornamos... Ele é um novo homem. Adão, da Bíblia, seria o homem que nós somos hoje. Com defeitos, com imperfeições, que nos afastamos de Deus. Que deixamos de circular em Deus. Porque todo o universo, se pensar o átomo, os elétrons giram em torno do átomo, do núcleo. O sistema solar, todos os planetas giram em torno do Sol. As galáxias giram. Então, nós também temos que gravitar em Deus. Então, nós temos que caminhar esse movimento a Deus. E como nós podemos fazer isso? Como o Michel falou, através de Jesus, através do Cristo. Revendo as nossas atitudes como Cristo faria. Então, que nós levemos essa mensagem hoje, que o Cristo é a porta estreita. Através dele, nós vamos conseguir passar, ele é o molde, onde nós, nos encaixando nele, todas as nossas imperfeições vão ficar para trás, vão sair de nós, é a porta estreita. Então, essa mensagem consoladora que o Michel trouxe, que Jesus é a nossa meta, o nosso caminho, o nosso guia, e que todos nós temos Deus em nós. Deus está em tudo, então é muito consolador, né, Michel? Com certeza. Então, te agradecer a todos vocês que estiveram aqui, todos os irmãos que estiveram nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e todos os irmãos que vão nos assistir depois, posteriormente, no canal do Consolador Prometido. Já, novamente, sempre lembrando que quem ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois o algoritmo do YouTube, quanto mais compartilhamentos, quanto mais pessoas, mais curtidas nós tivermos, mais o YouTube entende que os assuntos do nosso canal são relevantes. E assim como essa doutrina consoladora, essas palavras que o Michel nos trouxe hoje,
nos fazem bem, que a gente possa transmitir isso, possa possibilitar a todos possam receber isso, também sentir-se bem como nós nos sentimos com a palavra do Cristo, com o Evangelho. Então vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar tudo isso. Vamos assistir o filme no cinema, Nosso Lar 2, vamos cada vez divulgar mais a doutrina espírita, aquilo que nos faz bem, como o Michel falou, tudo que a gente quer para nós, vamos querer para os outros. Então, se a doutrina faz bem para a gente, vamos divulgá-lo. Então, todos que não estão inscritos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e agradecer muito a presença de todos, principalmente a tua, Michel, que tu já é de casa, está sempre trabalhando conosco. Eu que agradeço a presença de todos. Deixo também o convite para quem tiver a oportunidade, caso esteja lá para a Zona Oeste, conhecer lá a nossa casa, Deus Cristo Caridade. Todas as terças-feiras nós temos palestras também. E serão todos bem-vindos em algum momento que queiram conhecer lá a casa. Agradeço mais uma vez a presença aqui, o convite, e estou sempre à disposição para, dentro do possível, ajudar como ferramenta para tentar divulgar um pouquinho mais o nosso amado Espiritismo. Né? Então, para encerrarmos o trabalho de hoje, aproveitando esses eflúvios que estamos envolvidos, essa troca de energia que tivemos hoje, convidar o nosso querido irmão Michel para fazer a oração final. Então, vou pedir a todos os irmãos que acalmem suas mentes, elevem o seu pensamento a Deus. E nesta abençoada noite, nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, falando da boa palavra, lembrando da caridade, buscando sermos cristãos na essência dos seus ensinamentos. Gostaríamos de agradecer pela dádiva da vida, por termos um lar, por termos o alimento, por termos o trabalho e a saúde. Mesmo quando, em algum momento, uma dessas situações nos está precária, que não nos falte a fé, da certeza de que o Senhor colocará em nosso caminho as ferramentas para que possamos cumprir com os nossos deveres. E humildemente, Senhor, gostaríamos de pedir que possamos todos retornar aos nossos lares, onde a espiritualidade já levou as boas energias, e que lá possamos encontrar o amor e a alegria, e que sejamos todos nós, em nosso caminho, sementes do Cristo, levando a boa nova a todos os irmãos. Que possamos todos os dias seguirmos evoluindo para nos tornarmos melhores, como seres humanos, como espíritos e como espíritas. Que assim seja.